eu sou a Thelma e bem-vindos ao Projeto Clássicos 2022. Finalmente eu trouxe a lista dos livros que eu vou propor que a gente leia esse ano aqui no Projeto Clássicos. Mas antes, eu queria convidá-los mais uma vez a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem com os amigos, se vocês gostam de boas histórias, seja filmes, livros, enfim. Se inscrevam aqui e curtam esse vídeo, que eu fico muito agradecida. Pois é, finalmente terminei a lista. É o terceiro ano do Projeto Clássicos e é uma experiência que eu tô adorando. E eu pensava que ia ficando mais fácil a cada ano, visto que a gente tá lendo, vai conhecendo esses autores. Mas tem um engano aí. Quanto mais a gente lê clássicos, mais a gente quer ler. Quanto mais autores a gente conhece, mais a gente quer conhecer tanto outros autores como outras obras deles. E a lista é difícil de fazer. Mas é uma questão de escolha. O bom é que nos próximos anos a gente pode ir acrescentando os que estão faltando. A gente nunca vai terminar essa lista, né? Porque, como diria o Harold Bloom, por mais que a gente se dedique à leitura, mesmo que isso seja feito exclusivamente a vida toda, nós não daríamos conta de ler tudo que está por aí, né? Então a gente tem que escolher, e assim escolhi aqui os livros para 2022. Vamos começar então com Janeiro, né? Janeiro é a Carolina Maria de Jesus com Quarto de Despejo. Vocês já sabiam dessa ideia porque eu anunciei o ano passado, já previa esse pequeno atraso aqui no vídeo. Então comentei com vocês e domingo passado eu já falei um pouquinho da autora. Só relembrando que aqui no Projeto Clássicos a gente usa os domingos para os vídeos, né? Então no primeiro domingo do mês eu falo do autor da obra, né? Faço alguns comentários extras, eu leio textos extras, tentando situar no tempo e espaço aquela obra, a importância dela, curiosidades do autor, seja o que for, para que a gente se prepare para essa leitura, entre no clima. Aí no meio do mês, no domingo do meio mais ou menos, a gente vê como está sendo esse processo, se a gente precisa acrescentar mais coisas, se está fácil, se está difícil, se eu preciso de uma meta de leitura mais rígida ou não. E no último domingo do mês a gente tem a resenha completa. Veja, resenha nem sempre com spoilers. Acho que cada obra traz uma necessidade diferente. Então, às vezes é resenha mesmo. Eu pergunto para vocês se vocês querem que eu descreva o que aconteceu de fato na história, ou às vezes eu procuro comentários diversos para complementar isso. Então depende, tá? Por isso que domingo passado já falei da Carolina Maria de Jesus. Eu escolhi essa obra, bom, ela foi um fenômeno literário. Ela nasceu em 1914, teve uma vida pobre, né? Ela sai lá de Minas Gerais, vem para São Paulo, morando lá na favela do Canindé, que nem existe mais. Ela foi descoberta por um jornalista, só que 15 anos antes disso acontecer, ela já publicava. Acontece que, nesse momento, o livro dela estoura, né? Ela que escreve o Diário de uma Favelada, de uma forma bem inusitada. Isso conquista o mundo, tanto é que ela já vendeu mais de 1 milhão de cópias mundo afora, traduzida para inúmeros idiomas. Ela é um clássico que precisa entrar aqui no nosso projeto, ela já está. Não se preocupem que eu ainda não comecei a ler. Eu fiz o vídeo domingo passado, mas começamos juntos a leitura a partir de hoje. Não se preocupem. Mês de fevereiro, o autor é Albert Camus. Aqui eu tô mostrando, eu peguei um dos livros dele, A Peste, só para lembrar que era sobre ele que eu ia falar. Ele que nasceu em 1913, aí contemporâneo da Carolina Maria de Jesus, só que ele nasceu lá na França. Ele que é um existencialista. E o que eu queria ler dele, eu quero ler A Peste, sim. Eu tinha comprado A Peste exatamente para colocar no projeto, só que eu fui fisgada por uma outra obra dele. Ontem, vendo um vídeo do canal Bitnices, eu decidi que ia ser O Estrangeiro.
né? O Estrangeiro, esse aqui que eu tô mostrando, daqui a pouco ele chega aqui em casa. Eu andei comprando uns livros de última hora para entrar no Projeto Clássicos, porque ele é arrebatador. Eu tava nessas minhas férias lá em Marília, na casa do meu namorado. Ele tem muitos livros e eu tava xeretando os primeiros parágrafos de várias obras para ver quem consegue te fisgar assim, em poucas linhas. E eu vou ler para vocês as primeiras linhas do Estrangeiro. Mamãe morreu hoje, ou talvez ontem. Eu não tenho certeza. O telegrama do lar dizia: sua mãe faleceu, funeral amanhã, sinceros pêsames. O que deixa a questão mais duvidosa, poderia ter sido ontem. Essas são as primeiras palavras, frases aí que compõem esse parágrafo inusitado do Estrangeiro. Eu fui fisgada por isso. Olha quanta informação você tem num pequeno parágrafo. O quanto esse cara é frio. Porque ele tá falando da morte da mãe e ele tá assim, será que foi ontem? Ou será que foi anteontem? Ah, olha só como escreveram. E assim segue. Eu fui capturada por essa trama. Então, em fevereiro será Camille com o Estrangeiro. Nosso mês de março, nós vamos para uma mulher. Aqui também tem uma equidade de tudo que você imaginar, pelo menos eu tento trazer uma mistura dentre os clássicos que a gente tem. Então, trazer um equilíbrio de gênero, né, entre autores homens e mulheres, entre países diferentes, o que permite pra gente também estilos bem diversos, né? As épocas também variam bastante. Comparado ao ano passado, que a gente teve Shakespeare para começar o ano, 2022 está sendo mais moderno, digamos, né? Já que a gente começou com uma autora do século XX. Esse ano o predomínio é final do século XIX e século XX, digamos, com a exceção dessa autora aqui. Eu tô falando da Jane Austen. Mais uma vez eu mostrei para vocês outro livro aqui, porque eu acabei de pedir Razão e Sensibilidade, uma obra que eu fiz questão de comprar uma outra edição, né? Eu tenho já no Kindle uma edição mais simples, só que eu preferi uma da Penguin Companhia, que traz textos anexos. Então a gente vai ler Jane Austen, essa autora que é a exceção aí, porque ela nasceu no século XVIII, finzinho dele, morre no começo do século XIX, sem que ninguém conhecesse a verdadeira autora de suas obras, né? O irmão publicava para ela nunca assumiu a autoria, e ela tem um humor tão refinado, um feminino tão forte, uma ironia nas palavras, nos textos dela, que a gente tem que conferir em Razão e Sensibilidade. História essa que foi adaptada para o cinema pelo Ang Lee, mas quem fez o roteiro adaptado foi a Emma Thompson, a atriz, a Emma Thompson, que ganhou o Oscar com esse trabalho. Então, quem já assistiu na TV, cinema, Razão e Sensibilidade, como eu, vai se deliciar lendo essa que é provavelmente a segunda principal obra da Jane Austen, né? Vamos lá para abril. E aqui mais uma novidade. Eu tô cheia de novidades esse ano, né? Pelo menos eu tô com essa sensação. 2 meses do ano eu vou deixar para contos, né? Então a gente vai ter 10 romances, mas em 2 meses a gente vai dividir o mês em contos, e vocês vão entender por quê. E aqui no mês de abril eu vou sugerir a leitura da Lígia Fagundes Telles, e eu escolhi aqui Antes do Baile Verde, que é uma reunião de contos, acho que são 18 contos, não tenho muita certeza, que mistura um pouco de tudo, terror, drama, comédia, porque em abril a Lígia Fagundes Telles vai completar 99 anos. A gente tem que ler Lígia Fagundes Telles, né? Eu acho que essa aclamada escritora brasileira, no aniversário de 99 anos dela, a gente precisa ler os contos
dela. Para completar, para trazer essa equidade que eu comentei, eu tenho uma outra sugestão para complementar o mês. Eu acho que com os contos a gente dá conta de ler um pouquinho mais. Então eu sugiro o Guy de Maupassant em abril também, para termos um homem. E aí a gente já puxa, né? Uma que é século XX, a gente vai para o século XIX, o precursor do conto clássico. O Guy de Maupassant tem Uma Aventura Parisiense e Outros Contos de Amor, que eu tô louca para ler. Eu já li o primeiro conto, tem uma pegada de humor muito legal, a gente tem que fazer isso. Bom, vamos para o mês de maio e um clássico das distopias. Finalmente, no projeto Clássicos entra uma distopia e eu tô falando de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ele, americano, escreveu essa obra que é atemporal, né? Isso que eu espero, é um clássico da distopia. E nesse ano, vocês vão ver, tem mais uma distopia pra gente trazer esse outro componente. E aqui é muito simbólico, né? Uma história onde bombeiros queimam livros, onde livros são proibidos. Eu acho que esse tema tem tudo a ver com a gente e vai muito além disso, né? A história subliminar, ela é muito mais forte que isso, a gente vai conhecê-la, então, no mês de maio. E para junho, o que a gente tem em junho? Aqui eu tenho uma sugestão de um de vocês. Você pode até se identificar aí quando você vir que a sua sugestão foi a aceita para o mês de junho. Eu tô falando da Muralha e é a autora Diná Silveira de Queiroz. Mais uma autora aqui do século XX que foi um sucesso, virou minissérie na TV Globo. Ela que conta essa história do Brasil colonial, né? Uma portuguesa que vem para o Brasil de navio para se casar com um cara que já estava estabelecido aqui e que nem se dignou a ir buscá-la no porto, né? Ele imagina, eu não li ainda, né? Então eu tô com algumas ideias sobre a história, então eu posso estar errando alguma coisinha, mas ele não se dignou a descer a Serra do Mar para ir buscá-la, ela que se virasse para chegar na propriedade dele aqui em São Paulo. E ela tem que enfrentar a muralha, que é a Serra do Mar. Olha que coisa interessante. Bom, vamos para o mês de julho. E nós vamos ter, então, Oscar Wilde e o Retrato de Dorian Gray. Essa foi uma escolha de última hora, porque eu fui assistir o canal Palavras Radioativas. E a Booktuber é uma fofa que eu adoro ouvir as opiniões dela. E ela me convenceu que eu tenho que ler o Retrato de Dorian Gray. Eu já tinha assistido o filme. Oscar Wilde ainda não entrou no projeto Clássicos, então ele ganhou esse direito e eu tô super empolgada. Não vai ser nessa edição, eu vou seguir exatamente o que ela recomendou no vídeo. Ela leu da Dark Side, né, a edição deles, que vem com vários textos em anexo que explicam o quanto essa obra impactou a vida do autor. Ele que vai aqui ter alguns indícios de homossexualismo, ele que era homossexual, fato que era proibido na época, proibido mesmo na lei. Ele foi preso por isso, assim como muitos outros, né? Na Grã-Bretanha, isso era normal. Era até muito pouco tempo atrás, o homossexualismo era um crime. E ele vai, nessa obra da Dark Side, colocar o processo que ele acabou sofrendo, as consequências, o impacto dessa obra naquela época. E isso me instigou tanto. Além, é claro, dessa magia do livro, onde o quadro é pintado e o quadro envelhece. E o Dorian Gray, que era muito bonito, não envelhecia, porque ele fez um pacto com o demônio, algo assim. Então é uma história instigante, que ainda tem essa parte real, que eu quero
ler para vocês, trazer essa informação com essa edição da Dark Side. Beleza? Vamos para agosto e mais uma distopia. Eu tô falando da Margaret Atwood e O Conto da Aia. Essa canadense, olha aí a diversidade mais uma vez. É a primeira vez que o Canadá entra aqui dentre os nossos autores, né? Traz uma distopia que é um grande sucesso, né? A gente já tem seriado na TV e tudo mais, mas eu queria muito ler essa obra. Então é a Margaret Atwood que a gente vai ter em agosto. Setembro nós vamos mais uma vez para a Inglaterra, para Sir William Golding e O Senhor das Moscas. Esse best-seller, esse autor aqui que ganhou o Nobel, conta uma história um tanto assustadora, né? Crianças são deixadas numa ilha, sozinhas, né? E precisam sobreviver e a gente vai acompanhar essa trajetória delas, abandonadas aí, sem nenhum adulto, sem nenhuma referência. O que acontecerá a elas, né? O Senhor das Moscas é uma obra bem impactante. Ela é sempre mencionada com o apanhador no campo de centeio, tão importante quanto. A gente já leu no primeiro ano o apanhador no campo de centeio, então tá na hora da gente conhecer o Senhor das Moscas. Muito bem! Aí a gente vai para o mês de outubro, e aí eu vou copiar a ideia de uma das minhas booktubers prediletas, que usa o mês de outubro, devido ao Halloween, para histórias de terror. Então, naquela minha ideia de colocar um pouquinho de contos aqui no nosso projeto, vão ser contos de terror, de horror, que vai ser a nossa leitura desse mês. Então, porque eu tô muito louca para ler esse livro aqui. Eu tô falando do Henry James, mas tem mais um... Na verdade, ele nasceu americano, Henry James, mas se naturalizou inglês, né, britânico. E aqui nessa edição, tenho duas histórias dele, mas a que nos interessa é A Outra Volta do Parafuso, uma história de terror. O Henry James é um cara bem interessante, ele teve uma produção literária muito diversificada, com peças de teatro, com histórias mais de época, digamos. Ele que é um representante da literatura realista do século XIX, né? Aqui, por exemplo, a gente tem Lady Barberina, mas o que eu quero dele é o terror. Então, é o Henry James que a gente vai ler. Seguido de um americano que mudou a história de terror para sempre. Eu tô falando de Lovecraft, né? H.P. Lovecraft. E o livro que eu tenho aqui é O Sussurro nas Trevas. Ele que misturou fantasia e ficção científica às histórias de terror, dando aí uma nova dimensão a elas, influenciando tudo que a gente tem hoje em dia. E o Lovecraft, aqui nessa história, que acontece numa cidadezinha que foi alagada e cadáveres estranhos estão boiando por todas as partes da cidade e coisas muito esquisitas começam a acontecer. Olha só que interessante. Mas eu falei de dois autores e são contos fininhos, como vocês podem perceber. Então eu acho que sobra tempo para a gente colocar um pouco de mulheres que escrevem histórias de terror. Então para isso eu vou usar esse livro aqui da Dark Side, As Vitorianas Macabras, onde a gente tem, por exemplo, uma Charlotte Brontë mandando ver no terror. E a biógrafa dela também, e mais um monte de outras vitorianas. Então dá pra gente escolher alguns contos de mulheres vitorianas, que foi uma época bem de terror por si só. Então dá para imaginar o quão legal vai ser a leitura de alguns desses contos. Então no mês de outubro vai ser um pouquinho diferente, serão esses contos diversificados de terror. Vamos lá para o mês de novembro. Em novembro tava faltando alguém aqui na história, não sei se vocês sentiram falta de um autor que está todos os anos aqui presente, tudo bem, esse é o terceiro ano, mas é o Dostoiévski, né? Depois que você conhece o Fyodor Dostoiévski um pouquinho, você ganha um novo vício dele, né? A gente leu ano passado Crime e Castigo, uma leitura que eu recomendo imensamente. Esse ano nós vamos para Memórias do Subsolo.
né? E pretendo também avançar mais um pouquinho na biografia do Joseph Frank, sobre o Dostoiévski, que é gigantesca, mas que conta essa vida incrível que esse autor russo teve. Então, olha a diversidade aí, né? Um pouquinho de século XIX e de autor russo. Para fechar o ano, gente, tentando seguir essa tradição milenar de 3 anos, eu vou colocar uma história natalina. E quem tem uma história natalina sempre na manga para nos ajudar aqui no projeto é a Agatha Christie. E aqui é a aventura do pudim de Natal. A gente acabou de ler o Natal de Poirot. Agora a aventura é no pudim de Natal, para encerrar o ano de uma forma mais leve. Então é isso, essas são as propostas para os 12 meses do ano. Então a gente tem um pouquinho mais do que 12 autores, porque vão entrar os contos no mês de abril e no mês de outubro. Então é um pouquinho de novidade também, eu espero que vocês gostem, deixem seus comentários aqui no vídeo, enfim, é isso, a gente começa o ano com a Carolina Maria de Jesus e eu espero vocês no próximo vídeo.